Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta terça-feira, 7 de novembro, e vai comentar as notícias, analisar as notícias com você, o advogado Roberto Mohamed. Tem uma situação totalmente absurda, Mohamed, que é a de hoje, 5 dias depois do temporal, da ventania, do ciclone extratropical que atingiu São Paulo, uma boa parte do estado, aqui também o litoral. Ontem à noite, 315 mil residências ainda estavam sem energia elétrica em São Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Olha, essa questão da privatização, eu já tive chance de falar sobre isso exaustivamente no antigo Opinião. Vamos lembrar do processo de privatização das distribuidoras de energia, que foi coordenado inclusive pelo então vice-governador do estado, Geraldo Alckmin. Foi no governo do Mário Covas. No edital, e mais ainda, antes dele, quando começou a se fazer o programa de privatização, a se preparar a Eletropaulo e uma parte da CESP para entrar nesse jogo de privatização, se garantiu que ia haver uma obrigatoriedade das empresas em fazer o aterramento do cabeamento elétrico de São Paulo. Quando vem o edital e o consequente contrato depois, se viu que não havia nada de obrigatoriedade das pessoas, das empresas fazerem isso. E houve uma coisa comum que todas elas fizeram. Terceirizaram todo o serviço de manutenção e mandaram todo mundo embora da área de manutenção. Todas fizeram isso, não foi só a de São Paulo, que era a Eletropaulo Metropolitana, que depois virou Enel. Eu tenho visto agora matérias, como vi ontem na Globo News e hoje de manhã no Bom Dia São Paulo, que se questiona muito a questão do custo do aterramento, Paulo. Se a gente lembrar o que eu falava aqui em Santos, no governo Papa, quando a companhia de gás começou a fazer o sistema de canalização de gás na cidade, e eu perguntei por que o prefeito não cumpre o seu papel institucional. Se naquela oportunidade em que a cidade toda entrou em obras, as pessoas talvez não lembrem disso, para se fazer o sistema de canalização, que era subterrâneo, e eu questionava ali naquele momento, por que o prefeito não chamava Sabesp, Piratininga, NET, Claro, todas as empresas que prestam serviços por via cabo, para trabalharem juntas e fazer o aterramento de uma vez só. Ou seja, se naquele momento, onde a companhia de gás ia passar o encanamento, se tivesse chamado a Sabesp para arrumar a tubulação, a Eletropaulo, a Piratininga para fazer o aterramento dos cabos naquela região, a NET para fazer o aterramento dos seus cabos. Hoje nós teríamos todas as vias principais da nossa cidade com a eletricidade aterrada. Olhem só do que nós estamos falando. Esse custo que os especialistas colocam é uma coisa muito obtusa, sempre na forma de pensar. Quando você pensa em todos os prestadores de serviço fazendo isso ao mesmo tempo, você vê que é possível e muito mais barato. E São Paulo não foge à regra. Só que ninguém fez e agora ficam falando de algo que vai dar muito dinheiro e vai deixar muito mais gente rica, mas que é absolutamente necessário. Não tem mais como evitar isso. Tem que se fazer. Hoje de manhã, o helicóptero do Bom Dia São Paulo estava mostrando as unidades da Enel com um monte de caminhões na garagem e eles questionando. O problema não é, Paulo, os caminhões. Sem gente no caminhão não tem manutenção. Eles têm muito equipamento, mas não tem gente para colocar nele. E aí vem um outro ponto crítico. Naquela época, nós fizemos uma opinião com o superintendente da empresa de gás. E eu lembro desse programa até hoje, porque ele disse que o maior gargalo para fazer os serviços mais rápido era a falta de mão de obra. E que eles estavam preocupados e tinham feito na época um acordo com o Senai para fazer em Santos o curso de técnico de manutenção em redes de gás.
Então a gente vê onde a gente chegou. Falta o quê? Treinamento de mão de obra. Falta as empresas serem obrigadas e o Estado fiscalizar o que elas têm que cumprir pelos contratos, que é a prestação de serviço de qualidade. Por isso que o governador Tarcísio tem um problema, um equívoco tremendo quando ele fala que a privatização é solução para tudo. Ele, por exemplo, quer mexer numa empresa que funciona, como a Sabesp, quando o Estado já mostrou que é incompetente, porque isso é obrigação dele, fiscalizar os serviços que já estão privatizados. Ele não consegue botar para funcionar as linhas de trem que foram privatizadas em São Paulo. Ele não consegue fiscalizar as companhias de metrô, as linhas de metrô que já foram privatizadas. Por que ele quer mexer numa empresa que funciona? Olha o que aconteceu aqui no Porto. 4 anos sem um único investimento, nem buraco se tapava. Você não conseguia andar na área do cais se você saísse da perimetral. Para agregar mais valor na outorga quando fosse privatizado o porto. Então, é esse o grande problema. A privatização não é ruim. O problema é que o Estado tem que estabelecer regras rigorosas, contrapartida efetiva e, principalmente, tem que fiscalizar. E quem usa o sistema Anchieta Imigrante está cansado de saber que as agências, como é o caso da Artesp, não funcionam porque só vai político vagabundo para ocupar lugar lá. Quando você usou a expressão aterramento, na verdade você está falando em fiação subterrânea, né? Porque aterramento tem outro significado que seria enterrar, na verdade, se usa a expressão certa. Seria o enterramento, né? Seria uma galeria subterrânea. O aterramento é para você descarregar. E com tudo, água, gás, luz, televisão a cabo, internet. E ainda que quando as fiações são subterrâneas, elas podem ter também problemas com raízes de árvores. São Paulo, eu ouvi um professor de botânica falando na Rádio Bandeirantes, São Paulo tem 650 mil árvores em ruas, né? Em Santos são 37 mil árvores no total da cidade, né? Mas são problemas muito menores do que a copa da árvore e a queda da árvore que leva a fiação. Sem dúvida nenhuma. Problemas muito menores. Além do que, existem árvores que têm um problema muito sério no subterrâneo. As raízes delas arrebentam calçadas e vão entrando até nos prédios. Seria preciso fazer uma coisa racional, chamando o Ministério Público para estar junto, para que as árvores que não podem ficar em áreas urbanas fossem levadas para parques. E se colocassem árvores que não têm esse problema de raízes, que se espalham por uma distância muito grande. É preciso ter racionalidade quando se pensa em urbanizar uma área. Urbanismo tem que ser feito com cuidado e não com vaidade ou com incompetência. Mohamed, em Cubatão, o Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou uma lei do prefeito Ademário de Oliveira que mudava o ingresso no concurso, no serviço público para diretores e coordenadores de escolas, que é uma função específica, tem que ter concurso específico para isso, se você domina essa área, né? O prefeito criou normas de acesso a essas funções sem concurso, o TJ derrubou. Na verdade, eu vou dizer uma coisa aqui que pode parecer curioso, mas ele fez por acesso interno, quadro de carreira. Na verdade, Paulo, eu falo isso há 15 anos. O Brasil tem que começar a repensar algumas coisas. Eu acho que cabe à representação jurídica da prefeitura recorrer. E vou dizer por quê. Ele erra num monte de coisas, mas nessa ele não está errado. Eu falo isso desde que eu comecei a atuar em mídia. Eu, por exemplo, sou totalmente contrário a concurso para delegado. Para mim, é inconcebível que você tenha um cara que sai da faculdade totalmente cru, faça concurso e vai chegar numa delegacia para chefiar investigadores e escrivães com 15, 20 anos de polícia. A carreira policial tem que ser enxergada como um todo. Isso não acontece só na Polícia Civil, isso acontece na própria PM também. Essa estrutura militar acaba com tudo. Nas melhores polícias do mundo, a carreira é integral. Você tem uma única forma de acesso, que é no início, e você vai galgando cargos. Quando você chega a delegado, comissário de polícia,
Você passou por tudo aquilo, você já foi investigador, você já tocou inquérito, você já atuou na linha de frente. Então você é uma pessoa experiente. Eu sempre defendi que a Constituição cometeu um erro absurdo em amarrar o serviço público nesse ponto. Existem funções que não existe carreira, você não vai chegar agora e fazer, por exemplo, juiz. É um concurso específico, uma função específica. E que tem a carreira dele e a meio de entrada é a magistratura de primeiro grau. Mas quando você está falando de delegado, eu acho que tem que ser via concurso interno. Ou seja, o investigador de polícia, o escrivão, que são formados em direito, que tem um determinado tempo na polícia, que tem uma carreira limpa, isso iria incentivar os policiais a tomarem cuidado na atuação, poderia fazer o concurso interno para delegado e você teria uma carreira pela frente, mas com pessoas experientes, preparadas. E a experiência é que prepara alguém. Então, o Adhemário não está errado quando ele pensa dessa forma. Quando ele coloca que o diretor escolhe o coordenador, tem que ter passado pela sala de aula, porque senão como é que você vai mandar? É a velha história da dona de casa. Eu posso ter empregada, mas eu tenho que saber fazer, senão eu não sei mandar. Você pode reparar, e é o grande problema, por exemplo, da sucessão em empresas familiares. Quando o cara pega os filhos, eles assumem uma empresa, mas eles não sabem nem do que se trata, porque eles nunca estiveram lá. Quando você olha empresas em que os filhos foram treinados na empresa como empregados e foram conhecendo todos os setores, você vê que o resultado é outro, sempre. E eu acredito que a ideia do Adhemário é boa. A concepção é que foi equivocada. Eu acho que, juridicamente, ele tinha que ter feito uma consulta muito mais ampla do que fez, infelizmente. Esse é um dos grandes problemas da Prefeitura de Cubatão. Ele é pessimamente assessorado, porque lá tem muito político chupim vagabundo. Então você tem um problema muito sério de assessoria jurídica. Ele deveria ter buscado uma forma híbrida, temporária, em que você poderia, por exemplo, dar pontuação na parte dos títulos e pontos, que é uma segunda fase de concurso, para quem já estivesse no magistério e depois chegar a esse ponto que eu acho que é o ideal, que é transformar em carreira. O diretor de escola e o coordenador tem que vir da sala de aula, senão ele não sabe o que está fazendo. Nesse ponto, o tribunal erra, porque obedece cegamente à lei, esquecendo peculiaridades que, no meu entender, a Constituição autoriza. O Opinião Litoral para o intervalo bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta terça-feira, o Roberto Mohamed analisa as notícias com você. E ele vai falar agora sobre a passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro por Santos na sexta-feira, uma cerimônia dos bombeiros, um almoço na Ponta da Praia, no Estrela também, e principalmente da campanha visando, no futuro, uma potencial candidatura da deputada federal Rosana Vale, que é do partido dele, o PL, à Prefeitura de Santos. Então, Paulo, eu tenho eu noto uma visão equivocada de alguns setores da sociedade aqui, da análise política, de colocar que Santos é uma cidade bolsonarista, por conta da vitória do Bolsonaro aqui. Se não me engano, foi 56%, não é isso? 57,43%. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. A claque toda que estava lá esperando o Bolsonaro, a gente nota sempre as mesmas pessoas. E essas representam, se você colocar no eleitorado dos dois pontos, os petistas e os bolsonaristas, ou lulistas e bolsonaristas, a gente está falando de 15% a 20% do eleitorado de cada lado. Aí você fala, tá bom, e onde ficam os outros 60% que votaram? Estão naquele meio que não quer um e vota no outro, mesmo não gostando dele. Então foi o meu caso, foi o seu caso, e o caso de qualquer pessoa que pense nesse país. A gente estava escolhendo, como eu sempre disse, o pesadelo que a gente ia ter a partir de 2023. Só que estas pessoas, e aí é o grande problema da Rosana Vale. A Rosana não tem equipe, a Rosana não tem time,
A Rosana não tem ideias, a Rosana não tem projetos. Ela é candidata, ponto. Porque é preciso uma candidata de direita. Isso é muito perigoso, porque Bolsonaro foi eleito assim, sem programa, sem projeto. E a gente viu o que aconteceu. Do outro lado, esse pessoal que não queria o Lula e votou no Bolsonaro, não vai ter essa opção em 2024. Você tem a questão do continuismo. E aí a crítica que a gente sempre faz, o Rogério precisa começar a ter identidade e deixar de ser o candidato do Paulo Alexandre para ser o Rogério Santos. Mas as pessoas que votaram no Bolsonaro contra o Lula não vão ter essa opção em 2024. Então não adianta olhar o eleitorado da eleição presidencial e achar que o Bolsonaro dizendo é a minha candidata vai resolver sozinho o problema. Ela tem que ter projeto, ela tem que ter ideias, ela tem que dizer a que veio, porque ela não disse até hoje. O que ela mostra é um absurdo, uma coletânea de incoerências nos projetos que ela vota, nos projetos que ela apresenta, na postura política dela. Ela começa no PSB e vai para o PL. E outra, a afirmação do Bolsonaro de que o Tarcísio vai apoiá-la tem um problema muito sério pela frente. Eu já disse aqui, Paulo, que eu não acredito que o Tarcísio saia do Republicanos. É um partido que lhe dá condições de não se afundar no bolsonarismo radical e manter uma postura de oposição, mesmo que, na esfera federal, o Republicanos esteja com o PT. Eu não acredito que ele vá sair do partido, e aí ele vai ter um problema muito sério pela frente. No xadrez político montado pelo Rogério e pelo Paulo Alexandre, a ida dele para o Republicanos trava o apoio do Tarcísio para a Rosana. Ele pode até não apoiar o Rogério. Mas ele gravou um vídeo na filiação do Rogério. Mas ele pode até não apoiar o Rogério explicitamente, mas ele não vai poder apoiar a Rosana. Ele vai ter que fazer um papel de magistrado, de o governador que não se mete e que vai apoiar qualquer um dos dois que ganhar a eleição. Até porque existe um alinhamento do Rogério com o Tarcísio. E a Rosana tem adotado uma tática de papagaio de pirata que está começando a desgastar. Porque ela quer sempre estar com eles, colada, mas ela não apresenta propostas. Ela é contra aquilo que eles fazem. O outro lado, digamos assim. Mas ela não se apresenta e ela não assume uma posição acima desse partidarismo. Existem situações em que ela tinha que estar junto com o Paulo Alexandre. Ela ainda não é candidata a prefeita. E nessa hora é que ela comete o grande erro dela. Ela finca a posição, sendo sempre contrária ao ponto onde estão aqueles adversários políticos. Isso é um erro. Isso é um erro brutal. E ela vai pagar caro esse preço se ela achar que apenas ser a candidata do Bolsonaro e da Michele Bolsonaro vai poder lhe dar a ela 50%, mais de 50% dos votos para ser prefeita de Santos. É uma incógnita com quem ela vai trabalhar. Qual a equipe dela? Quem a apoia? Até agora eu só vi lixo. Então é preciso que a gente entenda isso. Mas também tem o outro lado. Pela primeira vez em alguns anos, a gente começa a assistir uma disputa real. E na disputa real, o candidato que é de situação, ele corrige erros. Quem sabe agora, nesse 1 ano para a eleição, o Rogério entenda que ele tem que ter uma assessoria melhor, que ele tem que ter uma equipe melhor e que ele tenha que assumir que ele é o prefeito candidato à reeleição. Ele não é mais o candidato do Paulo Alexandre. Ele pode ser aliado ao Paulo Alexandre, mas ele não pode mais se colocar na postura de liderado, porque ele é o líder que se candidata à reeleição. E é bom que a disputa seja apertada. Vai fazer muito bem para a cidade. Eu espero que a Rosana seja candidata. Vai ser uma disputa que só vai fazer bem para a nossa cidade, porque até hoje em Santos a eleição tem sido amistoso desde a reeleição do Papa. Isso é muito chato. Mohamed, o sistema CREA-CONFIA realiza eleições e elas são bastante diferentes da OAB, não é?
Eu acho que ela expõe a vergonha que é a contradição e a hipocrisia existente na Ordem dos Advogados do Brasil. O sistema CONFEA-CREA, que é o Conselho Federal de Engenharia e os Conselhos Regionais de Engenharia, sempre teve eleição direta. A gente tem que dar os parabéns para os engenheiros. Porque eles não só têm eleição direta para o Conselho Federal, como eles têm eleição pela internet, que possibilita que um número maior de eleitores participe. E eu não vejo, porque eu vou colocar uma coisa agora, que é o único discurso que justifica a falta de democracia na OAB. O único. São Paulo tem a maior parte dos votos e vai levar todas. Isso é uma mentira. São Paulo nunca caminha unida. Para nada. E a gente já vai falar até de um outro aspecto muito curioso da cidade, porque paulista tem mania de achar que sabe votar, o Nordeste é que não sabe, quando não sabe mesmo. O paulista é que não sabe votar. Ou vota errado propositadamente. É muito pequeno achar que o advogado não poderia votar. E não é só votar, tem que acabar esse negócio de chapão. O advogado tinha que ir para a urna para votar para o presidente da subseção, conselheiro estadual, conselheiro federal, presidente da seção estadual e presidente do Conselho Federal. Ah, é muito complicado. Por quê? Advogado é analfabeto. A população consegue, numa única eleição, votar para deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente, mas o advogado não tem esta mesma capacidade. O que isso traria para a democracia dentro do nosso órgão de classe? Muito simples. Qualquer um pode ser candidato a conselheiro estadual e federal. E os candidatos mais votados são eleitos, mas eles não são uma curriola. Haveria fiscalização no Conselho Estadual e no Conselho Federal. Pluralidade de ideias. Parece que a OAB não gosta disso, infelizmente. Chegou na hora da gente olhar o exemplo, e os engenheiros estão de parabéns, de onde funciona. Lá também poderia ser aprimorado com a eleição direta também dos conselheiros, e não chapão. Isso está errado em todos os aspectos. Mas a gente não pode ficar falando a OAB não pode ficar falando que é defensora da democracia quando ela não é praticante da democracia internamente. Isso tem que acabar. Isso me lembra uma outra coisa que eu falei da questão de São Paulo. Paulo, você já reparou como é o Senado, a representação de São Paulo no Senado? Ela é zero. Zero. As pessoas votaram no astronauta, o Marcos Pontes, ninguém ouviu falar dele desde a posse. Desde a posse, ninguém ouve falar do Marcos Pontes. Na verdade, se ouviu falar... Quando afundou o submarino, porque ele vendia excursão para isso numa empresa dele. Só. É isso aí. Ele não fez um discurso, apresentou um projeto, ele não tem absolutamente papel nenhum no Senado. Uma outra representante no Senado é a Mara Gabrilli. Saiu do PSDB para o PSD, para não apoiar o Lula, mas o PSD está na base. Ela é irrelevante politicamente, não tem relevância nenhuma nas discussões no Senado Federal. E o terceiro senador, ninguém conhece. Era o suplente do Major Olímpio, o senador Jordano. Um senador que também não dá entrevista, não fala, não apresenta projeto, não quer nada. Porque ele era o suplente. E é irrelevante no xadrez político. Embora não se veja assim, nenhum dos três se vê assim. Ou seja, São Paulo não tem senador. Não tem senador. Para falar em nome do Estado. Eu não vou nem tocar na nossa representação na Câmara, que é extremamente medíocre. Porque a Câmara está na mão. E veja bem, nós não estamos falando de deputados que apoiam o governo, porque eles são da região onde o governo ganhou, o atual governo. Nós estamos falando da oposição. E de onde eles são? Nordeste. É incrível como um estado, por exemplo, como Alagoas, consiga ter tanta gente forte no Senado e na Câmara, Renan Calheiros, Arthur Lira, não estou discutindo qualidade. E São Paulo não consiga ter uma representação. No Senado, ela não existe.
E na Câmara, medíocre. É inacreditável como o paulista ainda é besta de dizer que o Nordeste é que não sabe votar. É inacreditável. Agora, Mohamed, no domingo a gente teve a primeira parte da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Teve lambança de novo, imagens da prova foram vazadas em redes sociais, embora a argumentação do Ministério da Educação é de que já passava de 1 hora, que os portões já estavam fechados e que isso aí não alterou em nada o exame. Os deputados ligados ao agronegócio ficaram muito bravos com 3 questões que eles disseram que são politizadas, que agridem o agronegócio. O Caetano Veloso, que tinha uma questão ligada a 2 músicas dele, não soube responder a questão, e o Sérgio Moro, que criticou o Enem como mal redigido, redigiu errado a palavra Enem. Ele colocou com N, quando é Exame Nacional do Ensino Médio, com M. Então, será que dá para fazer um Enem sem lambança? Ele é um exame muito grande, Paulo, mas essa questão ideológica acompanha o Enem, não tem jeito. Durante os 4 anos de Bolsonaro, 3 anos de Bolsonaro, também foi politizado, as perguntas eram assim. Então não tem jeito. O Enem, e isso foi uma crítica que se fez ao governo Lula durante 14 anos, ao governo do PT, de politizar demais o Enem. O Enem tinha que ser um exame passando por fora da questão de quem está no poder, mas sim analisar as coisas com a visão de Estado. Mas a nossa... Aí eu faço a seguinte pergunta. O Enem vai refletir o quê? A sociedade brasileira, que não consegue pensar e separar o que é Estado e o que é privado, o que é interesse político. Então, é preciso entender que, enquanto a gente não tiver isso bem claro para as pessoas, a gente vai pagar o preço. Mas para o tamanho que é o Enem, eu acho até que ele foi bem organizado, Paulo. Também acho irrelevante a questão da publicação da prova depois que os alunos estão lá dentro. Só acho que os temas de redação, e não é durante todo o tempo do governo Lula, durante o tempo do governo Dilma, durante o tempo do governo Bolsonaro, eu queria conhecer quem é que bola o tema de redação. Porque o cara é um imbecil. Eu não vou nem dizer onde eu acho que a mãe dele trabalha, mas é inacreditável. São temas que não tem nada a ver com nada. Vocês vão dizer, não é relevante? Mas objetividade é algo que tem que ser ensinado também. E a redação não pode ser essas coisas de divagação sobre o nada ou uma discussão sobre a importância do pigmento preto da banana nanica na reprodução da mosca drosófila. Porque aí você está judiando dos alunos e não está cumprindo o seu papel. Dá para fazer sem lambança? Dá para fazer sem lambança, se for menos politizado. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, o Roberto Mohamed analisa nesta terça-feira as notícias com você. Na semana passada, na quarta-feira, o presidente Lula assinou um decreto estabelecendo garantia de lei e ordem em 3 portos, Itaguaí, Rio de Janeiro e Santos, e 2 aeroportos, Galeão e Cumbica. E no domingo atracou em Santos um navio patrulha. Já tem militares participando de uma suposta operação conjunta com Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Militar também, Polícia Civil, no combate ao narcotráfico e também ao tráfico de armas no Porto de Santos. Paulo, a gente está passando por um problema e tem uma herança maldita do governo Bolsonaro que ficou com essa questão das armas. A imprensa deu uma notícia agora de uma declaração do Exército Brasileiro dizendo que não tem controle nenhum sobre as armas dos CACs, dos que têm cadastro militar, como colecionadores. Ou seja, são essas armas que abasteceram a milícia. E a gente entende a origem do Bolsonaro na política foi apoiado pelas milícias. Então ele fez o papel de regulamentar o fornecimento de armas para eles. E a gente está com um problema muito sério em relação a isso. Mas quanto à atuação dos militares, eu sempre cobrei isso.
Militar não faz policiamento de fronteira, mas ele faz vigilância de fronteira de uma forma que a Polícia Federal não consegue fazer. Na região amazônica, a presença da Marinha é fundamental. E eu acho que é hora de começar a pensar no Brasil numa diferença de treinamento e copiar exemplos que deram certo. Por exemplo, eu sempre fui contra essa Força Nacional. Ela é ridícula. Ela até hoje não diz para que veio. Mas está na hora, e já passou da hora, na verdade, do Brasil ter uma guarda costeira. Desmembrada e sob o comando da Marinha, como é nos Estados Unidos e como é em qualquer país organizado e de primeiro mundo. A gente tem que olhar para o exemplo deles. O exemplo para a gente não é o Irã. O exemplo para a gente são os Estados Unidos, sim, na organização. Por que existe uma diferença fundamental? Muito simples. A guarda costeira, embora militarizada nos Estados Unidos, tem papel de polícia. O militar, ele não é treinado para fazer policiamento. Ele é treinado para combater o inimigo, para defender a soberania do país. O crime não é inimigo. O crime é um problema da sociedade. A guarda costeira, e aí ela é uma unidade, isso acontece no mundo todo também, ela é uma unidade que, na verdade, ela puxa equipamentos e atribuições de duas forças. Primeiro, a Força Aérea, e segundo, a Marinha. Você poderia até dizer, mas a Marinha tem aviação naval, então ela não precisa da Força Aérea. Mas ela é fundamental que a Força Aérea estivesse junto, porque a gente precisa racionalizar, por uma questão de custo, o treinamento dos pilotos de helicópteros, e não cada unidade, Exército, Marinha e Aeronáutica, terem as suas escolas. É preciso fazer um trabalho conjunto. Eu, por exemplo, acho um absurdo que os aviões de patrulhamento marítimo sejam da FAB, quando deveriam ser da Marinha. A mudança, e aí vamos falar da base aérea. Nós temos um lugar aqui, por exemplo, que poderia ser uma base inacreditável da Guarda Costeira, com helicópteros, aviões e lanchas de patrulhamento, ou navios de patrulhamento. Na verdade, eu acho a Guarda Costeira no mundo, ela normalmente usa corvetas e navios de patrulha oceânica, que são navios muito menores, pela função que ela tem. Aí sim, com treinamento adequado de policiamento para esses militares, para os mergulhadores, para os pilotos, para aqueles que vão subir na embarcação para fazer revista, esse pessoal tinha que ser treinado para fazer papel de polícia. E aí seria permanente, Paulo. Não pegar um fuzileiro naval e dizer para ele, você tem que entrar numa embarcação e revistar tudo. Ele não está acostumado a isso, ele é treinado para dar tiro. Então é preciso ajustar isso. É essencial a manutenção da guarda das fronteiras. E aí entra uma outra coisa. Nós temos algumas polícias federais que são esquecidas e que não têm investimento nenhum. Polícia Florestal Federal. Ela está num processo de inanição. Por que não criar uma polícia de fronteiras? Por que não tirar a imigração da Polícia Federal e criar um departamento de imigração que também tivesse o controle desta polícia de fronteiras? Treinada especificamente. Todo mundo acha, às vezes, você fica dando ideia de ter mais gasto. Não é gasto. É treinamento adequado, é treinamento específico. Para isso se criam unidades separadas. Por isso os Estados Unidos têm 7 agências de inteligência dentro da sua estrutura governamental, com cada uma tendo uma função. A função da Agência de Segurança Nacional, a NSA, não é igual à da CIA. A CIA obedece àquela regra romana de que as legiões não poderiam entrar na cidade de Roma. A CIA é proibida de atuar dentro do território americano. Todo mundo sabe que ela não faz isso, que ela faz isso direto. Mas ela deveria ser assim. E a nossa BIM foi criada dentro dessa especificidade. Tanto que estourou o escândalo dela, que ela estava trabalhando dentro do território. Não é o papel da BIM. Mas nós temos que ter uma polícia de fronteiras preparada, treinada especificamente para acabar com esse corredor de drogas e armas que a gente tem no Brasil. Esse câncer, e aí, o Flávio Dino foi brilhante. Falou, só vamos conseguir atuar contra o crime organizado se a gente fizer a primeira lição de casa,
que é asfixiar financeiramente o crime organizado. Aí você começa a pegar de forma muito mais fácil essa capilarização deles. Porque se eles hoje conseguem comprar juízes, comprar delegados, comprar policiais corruptos, isso acontece por quê? Porque eles têm muito dinheiro. A hora que você sufoca financeiramente, essa rede se desmancha. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo a participação do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.